Bom, pessoal, vamos começar a nossa aula de Química, especificamente o capítulo que vocês já estudaram em aula se chama Matéria e suas transformações, e a gente vai resolver questões específicas de vestibulares para quando vocês forem fazer os vestibulares da FUVEST ou outros de múltipla escolha, vocês tenham sucesso. Assim como exercícios de múltipla escolha, nós vamos resolver alguns exercícios dissertativos. Então, nós vamos abranger todo o conteúdo de química, matemática e física, resolvendo exercício dos livros, os melhores livros para se estudar para esses vestibulares, ok? Então, vamos lá. A matéria, como eu já expliquei, já foi dada em aula, então o ideal é que vocês tentem resolver as questões e alguma dúvida em cima da questão, você vem para a aula em vídeo e tira a dúvida em cima da nossa resolução, tá ok? Então vamos lá. A mistura de água e álcool bom, água eu já sei que é o que? Que tem essa fórmula molecular, que é o H2O, tá ok? E o álcool, vou colocar aqui o álcool metílico, tá ok? Como exemplo. Quando vocês forem estudar a química, o terceiro volume da química, que é a química orgânica, vocês vão identificar melhor esses compostos. Mas isso não quer dizer que a partir do momento que eu coloque a fórmula, você espere chegar à aula para poder aprendê-la. Você praticamente tem que já olhar agora e saber que isso aqui é um álcool metílico. E isso aqui é a molécula de água, tá ok? Mais na frente vocês vão saber que a água é uma substância polar, tá ok? E vocês também vão saber que o álcool também tem característica polar, tá? E existe uma regra que diz o seguinte: o semelhante dissolve semelhante. Então, como os dois são polares, os dois vão se misturar e formar uma mistura homogênea, tá ok? Professor, cita um exemplo que vai ser uma mistura heterogênea, tá? Se eu pegar o álcool e se eu pegar, por exemplo, a gordura, tá? A gordura, ela é uma molécula bem grande, composta principalmente da cadeia de carbono, tá? Mais especificamente, a gordura é uma molécula apolar, tá? Se eu misturar a gordura na água, ela não vai o que? A gordura ou o óleo, ela não vai se dissolver, tá? Por quê? Porque eu estou colocando uma substância polar com uma substância polar, ou seja, foge a regra do semelhante dissolve semelhante, tá ok? Bom, então para nossa questão polar polar, mistura homogênea a água e o álcool são substâncias líquidas. Então, primeira questão, item C, ok? E questão 2. Considere as misturas: areia, água, sangue, água e acetona, iodo dissolvido em álcool etílico. Tá. Professor, como que eu vou saber fazer isso? Eu só sei o que que é o sangue, o que que é a areia, o que que é a água. Acetona, eu sei que minha mãe usa na unha dela. Iodo, já ouvi falar que coloca na ferida como antisséptico. E álcool etílico, eu já não sei o que que é isso. Tá. Lembra que isso aqui é o álcool metílico? Por que que ele é o álcool metílico? Porque ele tem um carbono, tá? Seguindo o mesmo raciocínio, o álcool etílico, ele vai ser o quê? Uma molécula com dois átomos de carbono, tá ok? Então eu já decoro, álcool etílico é isso, álcool metílico é isso, tá? E mais na frente vocês vão ver mais vezes e se você aprender dessa vez, já vai facilitar a sua vida. Tá. Iodo dissolvido em álcool etílico. O que que é o iodo? Ora, normalmente, pessoal,
O iodo, ele é o I, certo? I2. Ah, nas condições ambientes, normalmente ele é sólido, tá? Então, vamos lá para o nosso item. Areia e água. Ora, areia e, areia e água é bem comum eu fazer essa experiência em casa e eu sei que a areia vai precipitar embaixo, tá ok? Então, ela não vai se dissolver na água. Como a areia é sólido e a água é líquida, então as duas substâncias vão formar uma mistura heterogênea. Sangue. Bom, pessoal, o sangue eu nunca estudei muita biologia, então não posso falar com autoridade o que é o sangue, tá? Mas particularmente eu já sei que o sangue não vai formar uma mistura homogênea, porque ele apresenta na sua constituição várias moléculas que não vão ter característica de uma mistura homogênea, tá? Essas moléculas eu já não sei quais são, mas eu posso chutar que seria mais parecido como uma solução coloide, tá? Mas eu acredito que eu não posso falar isso com muita autoridade, mas mistura homogênea eu tenho certeza que não é, tá? Água e acetona. Água e acetona, acetona eu sei que ele pode se misturar com a água, é fácil de saber porque tanto a água como a acetona vão ter características polares, então semelhante dissolve semelhante, tá ok? E aí eu posso ter aqui uma mistura homogênea, tá? Ok. Iodo, iodo dissolvido em álcool etílico, tá? O álcool etílico, pessoal, ele tem uma característica polar, tá? Mas devido à cadeia carbônica dele ser maior que essa cadeia, ele não é tão mais polar que o álcool metílico, tá ok? Tá. E por que que o iodo consegue ser dissolvido no álcool etílico? Ora, o iodo, pessoal, ele é uma molécula que tem uma grande densidade eletrônica, tá? Ao redor dele. Então, se você perguntar, a molécula de iodo em si só, ela é polar ou apolar? Ora, ela vai ser polar. Por essa situação, eu posso dizer que o iodo ele é dissolvido no álcool etílico, tá ok? Então, item correto, item D, tá? Então, questão 3. Em um sistema bem misturado, constituído de areia, sal, açúcar, água e gasolina, o número de fases é. Ora, pessoal, eu sei que areia e sal são substâncias sólidas, o açúcar também, o açúcar cristalizado, ele é sólido, então eu imagino que ele esteja falando dele, não da cana de açúcar, do caldo de cana, né, que o pessoal fala. Água e gasolina, tá. Eu vou começar com a água e a gasolina, tá? Bom, pessoal, a água, todo mundo já sabe que é o H2O e ela é polar, como foi citado anteriormente. A gasolina, ele é um combustível formado principalmente por pentanos, tá? O que que seriam esses pentanos? Seriam compostos orgânicos, tá ok? Com 5 átomos de carbono. Pente 5, tá ok? Por isso que ele é pentano, tá? Ok. Gasolina formado por compostos orgânicos. Ora, por característica, como eu já falei na primeira questão, compostos orgânicos eles são apolares, tá ok? Então, a gasolina eu posso considerá-la como uma substância apolar. Então, água e gasolina, pessoal, não se misturam, tá ok? Então, posso já afirmar que aqui já tem
esses dois já vão formar o quê? Duas fases, ok? O açúcar. Ora, aqui vem uma questão um pouco, eu diria que o açúcar e o sal, certo? É uma questão um pouco pegadinha, então, pegadinha e ao mesmo tempo má formulação da questão. Porque olha só, não sei se alguém já fez em casa, principalmente se é criança, que você não tem muita noção das coisas, a mãe fala pro aluno assim, fala pro filho assim, ah, é, adoça o suco aí. Aí o menino vai e coloca metade do saco de açúcar. Ora, por mais que eu mexa e aquilo fique bastante doce, vão formar cristais de açúcar na base, tá ok? Então aí eu teria que considerar mais outra fase, tá ok? Mas eu acho que ele não está querendo dizer isso não, né, pessoal? Acho que ele está querendo colocar uma colherzinha de açúcar e uma colherzinha de sal, entendeu? E bem misturado. Acho que é por isso, acho que o segredo da questão está aqui, ó. Bem misturado, tá ok? Como ele fala bem misturado, eu devo imaginar que eu tenho pouco sal e pouco açúcar para eu misturá-lo bem com a água, tá ok? Porque se eu tiver muito açúcar e muito sal, eu não vou conseguir fazer chegar nesse título bem misturado, tá ok? Então, como é pouco, tanto o sal como o açúcar vão ser dissolvidos pela água, tá ok? Então aqui, ó, pessoal, esse conjuntozinho aqui vai ser só mais uma, vai fazer parte do conjunto água, açúcar e sal, entendeu? Então eu continuo tendo duas fases. A areia, pessoal, posso colocar muito ou pouco, certo? Mas sempre a areia, ela não vai se dissolver na água, tá ok? Então eu marcaria aqui questão 3, item B, beleza? Observe a representação dos sistemas 1, 2, 3 e seus componentes. O número de fases de cada um é, ora, pensando bem aqui, eu tenho óleo, água e gelo, tá? Olha só, o óleo, como ele é menos denso, e a gente já explicou aqui a gordura, como ele é apolar, ele não vai se misturar com a água, que é polar, ok? Como ele é menos denso, ele vai formar na parte de cima. O gelo também tem uma densidade intermediária entre o óleo e a água, por isso que ele fica entre os dois, tá ok? Então o aluno já tem que se ligar sobre o aspecto de densidade. Quem que é mais denso do que quem? E saber perfeitamente identificar, na verdade, qualificar esse valor de densidade, tá ok? Então, óleo, água e gelo. Qual o número de fases que eu vou ter? Ora, aqui é líquido, certo? E aqui é líquido. Mas pelo mesmo raciocínio aqui da areia e do sal, que são duas fases diferentes, apesar de estarem no estado sólido, aqui é a mesma coisa. Então eu tenho duas fases. Mais um que é o sólido, aqui que é o gelo, então três fases. Então esse item vai embora, sobra o resto. Ó. Dá até para chutar, né, pessoal? Mas aluno que é aluno não vai precisar chutar isso, tá bom? Água gaseificada e gelo, tá? Olha só, o gás, pessoal, praticamente posso afirmar que o gás que está aqui é o gás carbônico, tá? É aquele gás que tem no refrigerante, na água com gás que a gente pede, tá? Esse gás ele está dissolvido na água, tá? Por isso que ele falou água gaseificada, tá? Como ele está dissolvido na água, eu afirmo que é uma fase só, tá? E a outra fase qual é, professor? Ora, o gelo. Então, duas fases. Então, esse vai embora e esse vai embora. Ora, então 4 e 5. Óleo, uma fase. Gelo, outra fase. Água, outra fase. Não, água salgada, desculpa. Água salgada seria outra fase, tá ok? E o granito, outra fase. Aí o aluno vai e fala, professor,
Eu acho que você está errado. Por quê? Porque na água salgada, acho que aqui que é o ponto que deve levantar mais dúvidas. Na água salgada, eu posso ter sal precipitado aqui embaixo, ó, tá? Mas olha só, preste atenção que a questão colocou esse precipitado somente, tá? Eu devo imaginar que esse precipitado é o granito ou é o sal? Ora, se ele colocou um único tipo de precipitado, eu sei que é o granito, tá? Então, na minha situação aqui, a questão ela está querendo dizer que a água está, que o sal está dissolvido na água e não houve formação de precipitado, tá ok? Então, item correto da questão 4, item A, beleza? Em um laboratório de química foram preparadas as seguintes misturas: água e gasolina. Ora, questão passada, né, pessoal? Gasolina, eu tenho o quê? Pentanos, tá? Ou seja, a polar e a água, tá ok? Que é polar. A água é polar. Então, esses dois aqui, pessoal, não vão formar uma mistura homogênea, ao contrário, vai ser heterogênea. Então, sai. Água e sal. Ora, aqui normalmente cai naquela pergunta, né, pessoal? Eu tenho muita água e pouco sal, ou eu tenho muito sal de uma forma que forme precipitado embaixo? Tá ok? Ora, vamos pular esse item 2 e aí com os outros itens a gente vai saber se o 2 entra, a gente vai tentar entender aí o que vai acontecer. Água e areia, eu sei que independentemente da quantidade de areia vai ser heterogêneo. Gasolina e sal, ora, a gasolina é a polar, tá? O sal ele é dissolvido na água, pessoal, porque como a água é polar, o sal ele é uma substância iônica, tá? E mais na frente vocês vão entender que substâncias que são formadas por ligações iônicas, elas podem ser dissolvidas em substâncias polares, como a água. Tanto que a gente costuma dizer que a água é um solvente universal, tá ok? Beleza. Na verdade, a água é um solvente universal das substâncias inorgânicas, como o sal, e o benzeno, que vocês vão estudar na química orgânica, é o solvente universal das substâncias orgânicas, tá ok? Então, gasolina e sal, mistura heterogênea, tá? Gasolina e areia, nem preciso falar, né? Heterogênea, tá? Então eu ficaria em dúvida, pessoal, entre o item A e B. Cai naquela questão, entendeu? Se eu estivesse fazendo a prova, tá? Eu não sei se eu marcaria o item A ou o item B, tá? Mas, considerando que o cara está querendo utilizar o bom senso e que em todos os itens, ó, vários itens ele considera o 2 como verdadeiro, tá ok? Então eu acho que ele está querendo dizer aqui que eu tenho pouco sal. Se eu tenho pouco sal, eu vou conseguir dissolvê-lo na água, tá ok? Então eu marcaria item B. Questão 6. Constitui um sistema heterogêneo a mistura formada de, vamos lá, cubos de gelo e solução aquosa de açúcar, glicose. Ora, eu tenho água com açúcar e um cubo de gelo. Ora, eu sei que a água dissolve o açúcar, que é a glicose, tá ok? Mas o cubo de gelo, enquanto ele não derreter, ele vai ficar lá em cima, né? Então isso aqui vai ficar no estado sólido boiando. Então isso aqui é um sistema o quê? Um sistema heterogêneo. Então item A. Gases nitrogênio e gás carbônico. Ora, eles são gases, tá? Como eles estão no mesmo estado e eles não vão conseguir, cada molécula dessa não vai conseguir ficar em um estado parado, vamos dizer assim. Então, eles vão estar todo o tempo se misturando, tá ok? Água e acetona, ora, os dois são polares, os dois vão se misturar. Água e xarope de groselha. Tá, eu já não sei o que é xarope de groselha,
tá? Mas eu imagino que deva ser algum remédio, tá? Mas como a maioria das substâncias são dissolvidas por água, eu imagino que água e xarope de groselha ah, sejam um sistema homogêneo, tá? Querosene e óleo diesel, ora, os dois são combustíveis, tá ok? E os dois estão no estado líquido. O óleo diesel normalmente é um combustível utilizado para ônibus, caminhões, veículos pesados, tá, pessoal? E o querosene, ele pode ser utilizado normalmente como solvente ou como combustível, que é o querosene de alguns carros de fórmula e também querosene de aviação, tá ok? Bom, o que que tem em comum nos combustíveis? Ora, eu tenho substâncias orgânicas, tá, pessoal? Então, os dois vão formar um sistema homogêneo, tá? Porque os dois são combustíveis e têm características semelhantes, tá? Item 7, questão 7. Misturando, agitando bem e deixando um certo tempo em repouso, diga quantas fases surgirão em cada um dos sistemas. Tá. Bom, água e álcool, eles vão se misturar porque os dois são polares, então eu vou ter uma, o quê? Uma fase. Água e éter, eu vou ter o que, pessoal? Duas fases, tá ok? Professor, por quê? Ora, porque a água, ela é o que? Polar. E o éter, ele é apolar. Professor, mas por que você não mostra aqui a molécula dele? Ora, porque primeiramente eu prefiro que vocês aprendam primeiro as moléculas simples e depois, com o passar das aulas, vocês vão vendo as outras moléculas, tá? Mas você já memoriza que o éter é apolar, ok? Água, álcool, ora, se misturam e acetona, ora, acetona também é polar, álcool é polar, água é polar, então todo mundo vai se misturar. Água, álcool e mercúrio. Ora, o mercúrio que ele fala aqui, pessoal, é o Hg, tá? Ele é o único metal que na, nas- na temperatura ambiente é o que? É líquido, tá ok, pessoal? Já memorizo isso é importante, tá? Então, só que o mercúrio, no meu caso aqui, ele, apesar de ser líquido, ele mais na frente vocês vão entender o porquê, mas ele forma uma ligação metálica, tá? Então essa ligação metálica vai fazer com que ele seja uma substância que não se misture com a água e com álcool, tá? Mas mais na frente vocês vão saber direitinho o porquê disso, ok? Mas eu já tenho que memorizar todas essas características que são passadas na aula. Então, item D, 2, tá ok? Água, gasolina e areia. Ora, fácil, né? Água e gasolina se misturam e a areia não mistura. Então, duas fases, tá ok? Ok, pessoal. Uh, só um momentinho, deixa eu ver. Uh, tá ok? Não, desculpa. Aqui são três. Porque água, gasolina e areia. Eu sei que a gasolina não se mistura com a água, tá ok? Então, se a gasolina não se mistura com a água, aqui vão formar já duas, mais areia, três, tá, pessoal? Desculpa. Então, três fases. No sistema representado pela figura a seguir, os números de fases e componentes são respectivamente. Ora, número de fases. Eu tenho óleo, certo? Cubo de gelo e água, tá ok? Então, quantas fases eu vou ter aqui? Vou ter três, tá ok? E quantos componentes, pessoal? Ora, um que é o óleo, cubo de gelo. O cubo de gelo é a água, tá? Só que no estado sólido, e a água aqui que ele fala é água no estado líquido, tá ok? Então, são dois.
dois componentes, tá? Então, questão 8, item C. Bom, pessoal, obrigado aí pela atenção e vou passar os outros exercícios para vocês, ok?